Mas se vocês quiserem Boa falar, noite. fiquem à vontade. Por enquanto, a Oi, gente está batendo Ellen. papo. Oiê! Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite, Ellen. Como você está? Olá, boa Tudo bem, noite. graças a Deus. Boa noite. Ai, que bom. Bem-vinda, Sandra. Bem-vinda, Jussara. Jussara ativa aqui em todo Luz Câmara Psicanálise. Jussara presente. Bom dia, Sandra. Boa noite, tudo bem, Sandra? Boa noite, né? Bom dia, eu. Boa noite. Esse bom dia aí a gente levaria para análise, viu? Não, eu tive dengue, menino. Estava internado. Cheguei pouco tempo do hospital, tomei O que você tem? Sério, tudo dengue. Dengue, né? Minhas Ah. plaquetas abaixaram demais e eu fiquei desidratada. Fiquei uma semana hospitalizada. Caramba, agora tá melhor? Um pouco, eu ainda me sinto um pouco meio cansada, com falta de ar, né, Sandra? A dengue tem que esperar, né? Tem um ciclo, né? Igual eu tive Covid, a gente até adiou o evento de hoje, porque eu peguei Covid por uma segunda vez, né? E a segunda vez foi bem mais intensa do que a primeira. E a gente fica cansado, fica... Teve um colega que pegou dengue, ele ficou falando, dá um certo desânimo o tempo todo, nem vontade de falar ele tinha. Não, a gente não tem força para nada. Aí, com isso, atrapalhou um pouco meus estudos, mas vida que segue, a gente consegue correr atrás. Vai ficar tudo bem, os estudos a gente corre atrás, a saúde a gente tem que cuidar o máximo possível. É verdade, mas é muito bom revê-los de novo. Que bom ver vocês todos aqui. E gostaram do filme? A Josi foi a única que comentou que gostou, assim. Se vocês vierem falando para mim que não viram um filme igual o Leandro, vai ser complicado. Vai tomar um monte de spoiler. Não, eu assisti o filme, eu assisti já há muitos anos atrás lá no GPC, a gente até discutiu sobre esse filme lá, mas assisti de novo porque cada vez que você assiste esse filme, você consegue perceber mais detalhes, né, prof? Quanto mais a gente assiste, a gente vai pegando algumas coisinhas. Tem gente que vê dublado, aí quando vai vendo legendado, pega um monte de termos, assim, associação livre, começa a pegar um monte de referências, assim, legais dentro da legenda. Então é realmente um filme que a gente pode rever, né? É um filme de estudo, na verdade, né? Uhum. Mas realmente, filme dublado é muito complicado, né, de assistir. Eu não gosto, não, de assistir filme dublado. Eu não sou muito fã, mas às vezes é uma percepção mais geral, assim, tem muita gente que prefere. Mas depois, quando vai assistir, percebe a legenda, tem gente que assiste até a legenda em inglês para ver se pega alguma coisa diferente, tal. O filme dá uma abertura para a gente poder... É um filme é o que eu falei, é um filme de estudo, né? Ele muito mais do que um filme de mistério, muito mais do que um filme que a gente vai tentar encontrar possíveis debates sobre, entre aspas, um diagnóstico e tudo mais. É um filme que vem e é muito direto ao ponto, né? E ele certamente é um dos filmes fundamentais assim para quem está estudando psicanálise. E tá muito bem feito, né? São atores muito bons, é um diretor muito bom, é uma fotografia muito boa, um roteiro que não cansa. É muito bom. A produção é excelente mesmo do filme. E não é uma produção muito nova, né? Mas é muito boa. Bem-vinda, Carmen, bem-vinda, Gisela, bem-vinda ao Carlos, eu não lembro se eu falei o Carlos, bem-vinda, Eliane, Vitória, se eu deixei passar alguém, desculpem, está começando a ficar com bastante gente, o que é ótimo. Sandro, Oi. Boa noite. Boa noite. Você assistiu uma série sobre o Freud? Estava na Prime também, que tem uns 8 capítulos. Eu acho que ela é do Netflix, Maricir, não é? Era na Prime, no Netflix. Do Netflix. Do Netflix. Do Netflix. Eu vi um episódio e não quis ver mais. Não sei se vocês assistiram ou não. Para mim, aquilo não funcionou, não. Eu assisti todos, mas eu também achei, assim, muito ruim mesmo. Eu acho que tem umas fugas ali que... Eu não ligo muito quando você pega um personagem histórico e você constrói uma aventura ou dá algumas impessoalidades assim para ele fora do contexto histórico. Mas quando se torna um pouco mais divertido dentro do contexto. Aí quando pega um personagem e destitui 100% do que ele efetivamente é e leva a sério isso, então começa a me incomodar.
e eu não gostei, não. O primeiro episódio me deixou mal, no sentido de, não vai para nenhum lugar. Assim, não... É muito estereotipado, né, teacher? Eu acho que tem tanto... A gente tá falando do método perigoso. Eles pegaram algo que poderia ser bastante chato, vamos dizer assim, um contexto teórico, tal, e construíram uma história, desenvolveram isso, não fugiram com... É lógico que tem um ambiente que pode ser considerado de fantasia, porque todo filme, ele não é exatamente uma percepção real do que aconteceu, e tal, não é um documentário. Mas, assim, respeita as fontes, né? Respeita o que está acontecendo ali. Então, eu fiquei meio mal eu estava numa esperança muito grande de que fosse uma série boa. Infelizmente, não foi. Porque ficou bem fantasiosa, assim, até carnavalesca, eu acho. Então, se a gente conhecer um pouquinho só do que Freud foi, aí você vê o primeiro episódio e fala, cara, não vai dar, assim, não funciona. Pode estar fazendo uma leitura errada, muitas pessoas podem ter gostado e tudo, mas para mim não funcionou muito bem, não. Gostaria de ter visto mais outras coisas. Eu também senti assim da mesma forma que você, Sandro. Não foi. As pessoas que eu conversei assim da área, ninguém curtiu porque eles não tiveram o cuidado de fazer um estudo profundo do protagonista, né, do Freud no caso. E eles não fizeram um estudo profundo dele para fazer o filme. O diretor só dramatizou em cima mesmo. Sabe o que ele me lembrou, de verdade? Tem uma outra série no Netflix chamada O Alienista. Eu já vi. O Alienista ele é uma ficção baseada num psiquiatra que tem um bom olhar para as coisas, não sei o quê. Mas ela é construída para ser uma série de suspense e de aventura. E ficção, é ficcionada, né? E aquilo funciona legal porque é um personagem com o qual você não tem nenhum conhecimento prévio histórico dele. Aí fica divertido. Aí você vê o cara elucubrando e tal, aí funciona como divertimento, né? Mas uma figura como Freud, transformar em um novo Sherlock Holmes ou alguma coisa assim, não funciona. Não, a gente fala de investigação, a gente fala o tempo todo disso, e o processo psicanalítico é um processo de investigação. Claro. Mas não é dentro de uma convencionalidade, né? É uma coisa que a gente tem um método, tem prática, tem organização, tem ferramentas. Então, para mim, não funcionou muito bem, não. Eu também achei assim, Sandro, ele assim, um pouco místico e literalmente termina em sangue. Então, eu fiquei consternada, não gostei. Eu assisti até o fim para ver se saía, mas não saiu nada que prestasse. Então, eu desisti desde o começo, não quis continuar, não. Para quem chegou agora, a gente está falando daquela minissérie Freud que tem no Netflix, não estamos falando do método perigoso, não, tá? O último episódio foi referente ao Totem e Tabu, né? Sim. Ah, é? Cada episódio era referente a alguma na teoria, né? Talvez alguma obra dele, algum texto específico. Isso eu não sabia, não. Daí, por isso que às vezes dava para meio que olhar aquilo e falar, não, isso não é muito, né, o que está acontecendo, muito fantasioso, eu achei. Eu estava numa torcida enorme, assim, por sair alguma coisa que fosse mais palpável, vamos dizer assim. E tem material, a gente viu no filme que a gente vai discutir hoje, existe material até não poder mais. Transformar isso, transformar os efeitos da psicanálise numa coisa que a gente pode digerir de uma maneira, em forma de entretenimento, não é mudar, não é transformar o seu conteúdo inicial. Pode ser colocado de uma forma direita, precisa de diretores bons, atores bons, mas dá para fazer. Porque a construção dos textos de Freud, desde o começo, Freud teve uma não preocupação, e eu acho que ele teve uma não preocupação exatamente porque ele não tinha com quem debater muito, então ele foi construindo uma teoria e foi moldando essa teoria conforme ele foi conhecendo outras coisas. Então ele não tem... Se você acompanhar os textos dele, você vai ler uma coisa em 1902, 1903... Um pouquinho mais para frente ele já fala, lembra daquilo que eu falei lá? Então, eu já vi de uma outra maneira, tal. Mas essa construção é super importante para a gente ver como é que ele foi desenvolvendo
até os momentos mais finais assim do desenvolvimento da psicanálise. Então, tem história para contar. Tem um monte de histórias chatas aí que foram transformadas em bons filmes e tudo, né? Infelizmente, essa não foi uma delas. Eu também achei meio esquisito, por isso que eu queria saber a tua opinião. Então, mas se você gostou, Marici, não tem problema nenhum, assim, é uma opinião só, nossa, minha, principalmente. Eu não tenho problema em dar uma opinião sobre essas coisas, não. Às vezes eu gosto de alguma coisa, às vezes as pessoas não gostam, tá tudo em ordem. Não, eu só achei ele diferente, assim, né? Até para essas coisas mesmo, de... Para mim, soou como uma coisa assim, Freud no espaço. Para mim, soou como uma coisa assim muito esquisita, sabe? Aquela série, pelo menos o primeiro episódio. Vamos jogar Freud no espaço no futuro. Alguma coisa assim, mas não... Porque, assim, uma das coisas que eu achei interessante foi linkar, né, os episódios a cada obra importante, assim. Eu vou até dar uma olhada nisso, que eu fiquei curioso agora. Mas em relação ao que desenvolve mesmo, parecia mesmo, alguém falou que era meio, não mágico, meio mítico, místico. Então, místico, o misticismo ele perpassa ali também, e me incomodou um pouquinho, mas fazer o quê, né? Eu conheço algumas pessoas que defendem ainda, e tudo bem, né? Se vocês acharem que a gente deve debater isso aqui em algum outro momento, é só você falar, a gente coloca numa pesquisa lá, a gente vê se funciona. Pessoal, eu vou começar porque passou 6 minutinhos aqui, eu sei que a gente tem tempo corrido, não consegui falar bem-vindo para todo mundo, nós já estamos com quase 80, um pouquinho mais do que 80 pessoas aqui. Sejam muito bem-vindos, esse é o Luz, Câmera e Psicanálise, e hoje a gente vai conversar sobre um filme maravilhoso do David Cronenberg, chamado O Método Perigoso, e eu queria iniciar primeiro dando as boas-vindas para o pessoal da T23, eu acho que talvez esse seja o primeiro evento que a T23 está participando, sejam muito bem-vindos, a IPC preza por desenvolver materiais, desenvolver eventos, desenvolver organizações, desenvolver trocas, eu acho que a gente cria espaços de todas as maneiras para que vocês se sintam acolhidos no aprendizado, na formação primária da estrutura da psicanálise, tá? A outra coisa que eu não sei se ela está aí, eu fiz um convite para uma psicóloga que entrou em contato comigo pelo meu podcast, através do meu podcast, que é a Gislaine Mendes. Se você estiver aí, Gislaine, seja muito bem-vinda, espero que esteja, e vamos em frente. Para quem não participa nenhuma vez assim do evento, a gente tem uma dinâmica eu faço uma pequena apresentação, geralmente eu apresento algumas coisas num PowerPoint, trago algumas ideias, etc e tal, e aí os microfones ficam fechados. Mas assim que eu terminar, a gente abre os microfones, aí todo mundo levanta a mãozinha, a gente vai seguindo uma ordem e vai conversando sobre o material, tá bom? Combinado? Vamos lá, então? Só me indiquem se vocês estão vendo a minha tela. Estamos. Sim. Aê! 14ª edição do Luz, Câmera e Psicanálise. Quem diria que estaríamos aqui? Um método perigoso, um filme do David Cronenberg, com atores fabulosos. Para mim, assim, é um dos, provavelmente, 5 filmes mais importantes dentro do que a gente chama de estudo da psicanálise. Eu acho que o texto todo tem uma clareza muito grande, tem uma firmeza muito grande, e está interessado em passar informações para quem está assistindo, sem fugir da estrutura de entretenimento envolvida. É um filme, ele precisa deixar a gente sentindo determinadas coisas, mas mesmo assim é um filme que respeita muito o espectador e ainda passa uma série de informações importantes da relação entre esses 3 personagens que foram fundamentais para o desenvolvimento da psicanálise. Como sempre, essa apresentação contém material textual e visual segundo uma visão pessoal, ela foi feita por mim, tá? E não representa 100% do que é a visão da EPC, mas assim, eu construí isso de acordo com uma visão minha, então, se vocês entrarem com pensarem, isso, aquilo, etc e tal, é uma visão pessoal do psicanalista Sandro Cavolotti, tá? Mas a IPC dá esse espaço para que a gente possa debater da melhor forma tudo o que a gente está trazendo aqui.
E esse é um espaço de debate, perspectivas e ideias sobre uma obra de ficção, querendo ou não, pela construção, é uma obra de ficção, tá? Sintam-se à vontade para falar depois, levantem a mãozinha, estamos juntos na jornada da psicanálise, tá? Então, uma sinopse bem simplificada. Carl Jung trata a paciente Sabine Spielheim de histeria pelos métodos da cura pela fala, entre aspas, proposto pelo psicanalista Sigmund Freud. Após alguns anos de tratamento, acaba se envolvendo com ela e abalando suas relações mais importantes. Então, a relação que ele desenvolveu junto com a Sabina mexeu não só com o universo dela, mas com o universo dele e até com a relação dele com Freud. Vocês perceberam em muitos aspectos ali no filme como isso foi importante e preponderante, não só para o desenvolvimento da psicanálise, mas para a relação entre Jung e Freud. A jornada psicanalítica vai, em muitos momentos, cruzar esses dois personagens. Por quê? Porque eles construíram muita coisa junto. Freud imaginava que o Jung ia ser a pessoa que ia preceder toda a construção da psicanálise, se envolver com outros elementos, deixar ela até, de certa forma, mais amplificada. E, infelizmente, vocês vão ver nos livros de história, vocês vão ver nas biografias de Freud, isso foi uma grande decepção para ele em termos de relações. Então, esse momento específico que o filme pega, essa relação específica que o filme pega, é muito importante para a nossa própria formação. Lembrando só que ele foi baseado inicialmente numa peça de teatro, que também foi baseada num livro chamado Um Método Perigoso, de um autor chamado John Kerr. Eu não li, mas ele está na minha lista faz muito tempo para leitura, mas os meus colegas que leram falaram que é uma obra assim, muito boa em termos de desenvolvimento das relações entre eles e da criação da psicanálise em si. Respeita muito a fonte. E acho que a gente tem que começar falando sobre esses personagens principais. Existem outros personagens dentro do filme, mas o trinômio aí entre desenvolvimento fica entre os três. De uma forma bem ágil, assim, bem rápida, para que eu não me estenda muito, porque o filme, como a gente falou no início, ele é um filme que, se a gente pegar cada frame dele, cada fala dele, a gente pode desmembrar para um conceito psicanalítico. Tudo ali é muito bem construído para que a gente possa levar para um debate. Então, eu trouxe um emaranhado de ideias, mas nem por isso vai cobrir toda a estrutura do filme, porque senão a gente levaria, sei lá, pelo menos algumas horas para poder falar um pouco mais sobre ele, tá? Então, entre os personagens principais, a gente tem o Jung, a gente tem a própria Sabina, a gente tem o Freud. O Jung, que é um médico psiquiatra, ele começou toda a construção dele relacionada com os processos mentais, junto com um outro médico chamado Blauler, que, na verdade, é onde ele estava situado naquele momento do filme, na clínica, era o médico principal do hospital. Ele foi pioneiro no desdobramento da psicologia como ciência, então, mais do que estudo da psicanálise, ele foi uma pessoa que se embrenhou muito na psicologia, ele se trocou muito com Freud, tem uma narrativa extensa de cartas em que eles trocaram para falar sobre a psicanálise, mas no final ele se tornou muito proeminente na psicologia. E existem diferenças principais assim em relação à psicanálise e à psicologia, e Jung é uma representação, ele é uma figura representativa da psicologia, sem a menor dúvida. Ele teve o mérito da criação do método ou experimento com a associação de palavras. Então, no começo do filme, a gente vê ele com a Sabina e até com a esposa dele fazendo o teste de uma máquina em que ele falava uma palavra, a pessoa devolvia, ele falava uma palavra, a pessoa devolvia. E isso é um método desenvolvido para ele de relações de palavras. Com Freud, ele, quando começou a se interessar pela psicanálise, eles usam até o termo cura pela fala, que ele decidiu com a Sabina fazer uma primeira aplicação de como poderia ser esse método, se posicionando atrás dela e ela falando exatamente o que viesse à mente dela. A gente tem uma cena muito bem específica com isso. E ele ficou muito focado no que foi chamado de psicologia analítica, que foi uma vertente do que ele aprendeu e do que ele discutiu com Freud dentro da psicanálise. É importantíssimo dentro desse processo a gente entender que existe uma diferenciação entre psicologia e psicanálise e que elas, em muitos momentos, elas se complementam dentro de um acompanhamento terapêutico.
Existe o atendimento interbases, assim, entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, e para nós, como psicanalistas, isso é super importante, porque às vezes vai vir alguém para ser atendido por nós, e nós podemos identificar que ele poderia se beneficiar mais do TCC, de um psicólogo, a gente direciona para lá, ou então vão vir alguns analisandos para nós e que já fazem o uso da medicação, então a gente vai ter que ter contato com o psiquiatra também. Então esse atendimento entre a psicologia, a psicanálise e a psiquiatria, ele precisa ser sempre respeitado, tá? A Sabina, ela se tornou ela já estava estudando medicina e foi levada a tratamento desde o início. Acho que a primeira cena do filme é ela sendo levada para o hospital para ser tratado. Tudo naquela época era histeria, tudo que era relacionado com a mulher era histeria. Então ela foi levada com esse diagnóstico para lá. Ela foi o primeiro grande tratamento utilizando psicanálise em mulheres, então ela foi primordial para que esse processo todo que a gente está estudando hoje, em 2023, ele acontecesse de uma forma organizada, e ela contribuiu demais com todo o processo que a gente vê hoje, que a gente estuda, as ferramentas de Freud e tudo mais. Formou-se médica e, posteriormente, ela se tornou psicanalista, e ela teve uma relação extremamente complexa com Jung. Essas cartas, essa relação que ela teve entre os três e tudo mais, isso é tudo documentado, as cartas existem, as cartas existiram, essa troca teve testemunhas, então isso, dentro do filme, é elaborado de uma forma na forma de entretenimento, mas aquilo, toda aquela relação, todas aquelas trocas, elas existiram de uma forma muito intensa entre eles, tá? O Freud, a gente está aqui conversando sobre ele o tempo todo, então ele é o criador da psicanálise, e ele se identificou com o Jung muito rapidamente, eles foram trocando ideias desde muito cedo, ele entendeu que o Jung poderia ser aquela pessoa com a qual ele efetivamente ia fazer trocas até o final dos tempos dele, e o Jung ia levar a psicanálise para um outro patamar. E, infelizmente, essa espera dele por um sucessor quedou-se assim a se tornar algo muito difícil de ser feito, exatamente pela relação que ele teve com a Sabina e pelo momento que ele tinha de desenvolver e colocar alguns elementos místicos dentro do processo, colocar alguns elementos que ele acreditava serem importantes e que Freud, na verdade, não achava que seriam tão importantes. Dentro disso tudo, eu vou fazer um pequeno adendo, que tem uma participação especial do psicanalista do coração, que é o Ferenczi, ele aparece ali muito rapidamente indo para os Estados Unidos. Mas isso assim foi só para vocês guardarem um pouco o nome e que ele é importante para muitos de nós ainda, depois da formação. Acho que tem um microfone aberto. Não é que eu não queira, mas daí eu perco um pouquinho da dimensão aqui do pensamento. Desculpem e obrigado. Pensando depois dessas personagens, eu acho que é importante a gente situar a época, o que estava acontecendo naquela época. Estamos falando do início do filme em 1906, durante o debate público acerca da psicanálise. Então, Freud estava desenvolvendo a teoria dele, em 1900 ele lançou a interpretação dos sonhos, foi extremamente bombástico, era algo que ninguém tinha pensado, as pessoas se reviraram, ninguém queria falar sobre isso, e de repente tinha alguém falando de outras coisas que ninguém estava entendendo nada. Ele causou um rebuliço na estrutura da saúde mental dentro desse processo. E é importante que a gente se situe dentro disso, porque logo depois, pensando que a interpretação dos sonhos ainda ecoava, essa era a hora em que ele estava começando a debater o que a psicanálise chama de sexualidade. A sexualidade e envolvendo uma sexualidade infantil. Então é interessante pensar naquela época, de repente, um médico vindo a falar alguma coisa sobre a gente tem que debater a possibilidade da sexualidade com crianças. Só que não era a sexualidade da forma como era interpretada na época. Não era uma relação direta com o sexo como a gente o conhece, mas a psicanálise passa pelo processo de chamar a sexualidade, tratar a sexualidade como a busca do prazer. Seja ele o prazer da forma que ele for, o desejo é o meu desejo. E isso trouxe um embate muito grande entre como a psiquiatria ficaria, como a psicologia ficaria, como a psicanálise ficaria, e era exatamente nesse momento onde havia um monte de pessoas debatendo sobre como, até onde esse diálogo
se daria, e se a psicanálise realmente tinha uma base científica ou não, se a psicologia tinha uma base que poderia ser considerada científica, e a psiquiatria era o momento dela em termos de assumir esse papel dentro do que a gente chama de saúde mental. Então, tudo era tratado através de uma medicação, ou então daqueles tratamentos nada ortodoxos, e aí esse debate público acerca da saúde mental se tornou muito mais amplo a partir da psicanálise. Durante essa época do filme, Freud focou na teoria da sexualidade, que é a sexualidade infantil, como eu disse. Então, estava todo mundo querendo saber o que era essa coisa, e muitas pessoas estavam condenando aquilo, a maneira que ele estava lidando. E Jung era uma dessas pessoas que tinha uma certa aversão a pensar na psicanálise somente como uma fonte relacionada ao sexual, a teoria sexual. Ele acha que tinha uma amplitude maior a ser debatida, mas Freud estava realmente focando nessa base estrutural relacionada à sexualidade. Essa época também, alguns anos depois, teve a viagem à América, conhecida viagem à América de Freud, para levar a psicanálise para um ambiente diferente. Então, esse debate todo estava acontecendo na Europa, houve a oportunidade de levar isso para os Estados Unidos, para a América, de alguma forma, em que ele pudesse falar sobre isso. Segundo ele mesmo, ele foi super bem recebido, todo mundo ouviu, todo mundo se interessou, mas a América tinha algo relacionado a algumas estruturas internas, relacionadas à guerra, relacionadas ao sofrimento do povo, tal, e que para ele não fazia muito sentido a maneira que eles estavam querendo aplicar a psicanálise dentro desse processo. E existia uma relação com o pós-guerra, a medicalização constante, excessos como curas rápidas. Ele começou a ver isso desde muito cedo nos Estados Unidos. Essa relação de que tudo tem que ser muito rápido, a gente precisa de soluções mais práticas, tal, já permeava esse discurso dentro do processo de desenvolvimento dos Estados Unidos desde muito cedo. Tanto que ele voltou de lá, e uma das coisas que ele falou a América é o mais gigantesco experimento que o mundo já viu, mas temo que não seja destinado ao sucesso. Sim, a América é colossal, um erro colossal. Ele voltou de lá com essa premissa de que as coisas aconteciam de uma determinada maneira, bem diferente do que ele esperava. Mais uma vez, ele foi super bem recebido, todo mundo ouviu tudo que ele tinha para dizer, ele ficou encantado com o espaço físico do lugar, mas não necessariamente ele achava que a América era o lugar onde poderia se prevalecer o que ele estava querendo desenvolver com a psicanálise. Para quem quer saber um pouco mais dessa época, é imprescindível que vocês leiam alguma biografia do Freud. Tem a da Roudinesco, que essa é a que eu adotei para mim, em termos de desenvolvimento de leitura e tudo mais. Tem a do Peter Gay, que na verdade é considerada até mais do que a da Roudinesco. O Fabrício é um grande fã dessa biografia. Eu acho que em algum ponto elas se complementam, mas eu trouxe as duas para que em algum momento vocês queiram se enturmar sobre qual foi o que foi essa figura Freud, o que ele era, porque no filme também mostra alguns momentos em que fala da maneira que ele lida com as coisas, quando ele começou a não querer dividir os sonhos dele com Jung, a maneira que ele tinha de criação, a casa onde ele era constituído, com aquele monte de pessoas, não era considerado para a época uma casa rica, ele teve seus momentos de dificuldade também, então é importante demais que vocês conheçam um pouco da história dessa figura que vai acompanhar a jornada psicanalítica de vocês para sempre. Não tem psicanálise sem Freud, tá? Outra coisa que é legal de se pensar também é, se vocês se interessaram pelo filme da figura do Jung, tem toda uma biografia específica sobre. Eu fui buscar com um colega meu psicólogo a respeito e ele me indicou Vida e Obra, que é uma biografia muito organizada e, segundo ele, muito fiel e verdadeira sobre a figura que foi o Jung. O Jung tem uma importância tão grande no debate da relação com a saúde mental, com a relação com a mente, que não perpassa só a questão de nós estarmos bem emocionalmente, bem com os nossos afetos, bem com o nosso passado e com os nossos traumas e angústias. Mas talvez vocês não saibam, mas toda a estrutura de rede social, como a conhecemos hoje, ela é baseada numa coisa chamada arquétipo. Esse arquétipo foi uma construção de Jung a respeito de personalidades.
a respeito de como as pessoas se comportam de determinada maneira, e você pode segmentá-las em um determinado grupo. Toda a publicidade, todas as redes sociais, tudo que a gente conhece de internet hoje em dia, que tem um envolvimento com a criação de perfis e tudo mais, muito do que é constituído ali passou pela base de Jung. Eles beberam muito nas considerações de Jung para essa construção de como eles lidam com as personalidades no dia a dia, tá? Já que a gente está falando das 3 figuras principais do filme, tem uma biografia também da Sabina, de Jung a Freud. É importante que vocês conheçam também, saber o que foi essa figura. Ela tem muito material sobre ela. Ela foi uma figura extremamente importante para a psicanálise, tá? E vocês já estiverem em alguns eventos meus, eu sou o doido do século do ego. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre como é que foi essa visita deles para os Estados Unidos, como é que foi o envolvimento da psicanálise com a comunicação, como isso reverbera até hoje, tem um documentário no YouTube chamado O Século do Ego, dividido em 4 partes, e que pode ajudar muito na compreensão dessa época, tá? Situada a época, vamos falar um pouquinho da Sabina Spielheim. Ela chegou de forma abrupta e violenta em direção ao hospital. A partir daí, Jung a acolheu de forma a escutá-la. Todo mundo viu a maneira que ela foi entregue ao hospital. Querendo ou não, era um hospital diferente. O Bleuler tinha uma relação diferente com os seus pacientes. Ele queria construir uma clínica que fosse mais embasada, mais organizada. E a maior parte das clínicas na época tratavam-se com eletrochoque, violências subjetivas, violências físicas. Tinha muito de formas de violência e que não se apegoava à forma de lidar com os sintomas em si. Então, Jung já veio com essa característica de tentar escutá-la de uma maneira diferente, de uma forma de acolhimento. Como é que a gente percebeu a Sabina desde o começo? Ela esboçava o sofrimento emocional e físico em tudo que ela fazia. Então, ela já chegou com todos aqueles movimentos corpóreos, a coisa da mandíbula, a coisa de ela se contorcer o tempo todo, como se estivesse em convulsão, como se estivesse com uma dor constante. Isso a gente vai olhar muito na psicanálise em termos de sintomas. Tudo isso para nós, tudo que é apresentado pela fala e pelo corpo, para nós psicanalistas, a gente trata como algum tipo de sintoma. Então, ela já veio demonstrando isso de várias formas, a somatização dela, a maneira que ela estava lidando com o próprio sofrimento, tudo isso foi muito expresso de forma bem literal e bem verbal, em certas formas. A gente poderia perceber também uma inconsistência na organização da fala, então ela tinha uma certa dificuldade para elaborar algumas palavras, ela tinha uma dificuldade para organizar raciocínios e pensamentos, e isso tudo é muito proeminente na clínica, tá? É óbvio que casos como o da Sabina não vão aparecer todo dia, toda semana, todo mês, mas eventualmente, dependendo da forma que a construção do setting analítico, que é o espaço onde isso vai ser desenvolvido, seja ele virtual ou físico, essas coisas podem acontecer. Você vai perceber a somatização de determinada maneira, você vai perceber o rosto mudando, você vai perceber determinadas maneiras de cutucar a mão, de se posicionar. Essas coisas acontecem dentro da clínica, tá? Não de uma maneira tão intensa quanto expressa no filme. Não que não possa acontecer dessa maneira, mas não é tão comum como a gente imaginava que seria. Nessa época, havia uma repressão muito grande em cima das mulheres. Então, elas se apresentavam, o que era chamado de histeria na época, era apresentado muito nas mulheres por causa dessa repressão incessante em cima delas. Então, elas não podiam fazer nada, elas tinham fatos pré-determinantes da vida, aquelas que tinham algum pensamento diferente, ou que desejavam alguma coisa diferente, elas acabam apresentando sintomas muito graves. E a histeria era a única explicação médica. Então, se a pessoa se apresentava de uma forma diferente, que eles chamavam de anormal, a única explicação é essa: a mulher é uma histérica, essa pessoa é uma histérica, isso é histérico, isso é histeria, e dá-lhe remédio, dá-lhe tratamento pesado. Então, essa visão, essa forma que Freud e depois, posteriormente, Jung tiveram de debater o que realmente estava acontecendo com essas mulheres, lembrando que Freud só partiu da hipnose que ele colocava para a associação livre a partir de uma mulher dizendo: me deixa falar. E a partir do momento que ela começou a falar,
Freud falou, existe alguma coisa dentro da fala dela que ameniza sintomas, então eu preciso escutar mais. Então, todo esse desenvolvimento, essa relação com o que chamava-se de histeria, teve toda uma mudança de processo a partir dessa escuta. São apresentadas muitas resistências e mecanismos de defesa, então formas de divagar, formas de falar sobre outras coisas, projetar algumas coisas em outras figuras, até um determinado momento em que ela fala do pai, ela fala da mão, ela olha para a mão, lembra-se da mão do pai, de como espancava, de como batia, tal. Isso tudo dentro do set analítico a gente considera sintoma. Isso tudo dentro do set analítico a gente tem que escutar, a gente tem que acolher. Esse acolhimento e essa abertura para a fala vão perpassar toda a jornada psicanalítica de vocês. Conhecendo todo o caminho da relação do Freud com a psicanálise, vocês vão ouvir falar sobre acolher a escuta, sobre desenvolver a escuta, sobre estar ali disponível para que a pessoa possa falar sobre o que ela quiser. Isso é determinante dentro do processo. É importantíssimo que a gente já entenda que o desejo é o desejo dele, é o desejo da pessoa que está ali, é do analisante. Então ele vai falar sobre qualquer coisa. Ele vai verbalizar sobre qualquer coisa que ele acredite ser parte do querer dele. E nesse momento todo, ela soltou alguma coisa relacionada à humilhação, a prazer no desprazer. Há uma relação entre algo que me faz sentir dor e sofrimento, mas também, de certa forma, de uma maneira muito ambígua, me deu algum tipo de satisfação. E isso permeia toda a relação que Freud também trouxe de como nós vamos nos relacionar com isso. E essa discussão sobre qual é a relação de prazer nisso e qual é a relação de desprazer perpassa toda a clínica. E a relação dela com Jung, desde o começo do filme, desde como foi mostrado, a gente pode entender vários elementos ali constituintes do que foi colocado e, de forma subjetiva, a gente pode trazer isso para um novo momento também, falando de mais coisas. Aplicação da associação livre de ideias e experiências transferenciais. Então, eles estavam ali num processo em que ela estava associando livremente, ela poderia falar sobre o que ela quisesse, daí ela trouxe a relação do pai, a relação da mãe e tudo mais. É importante que a gente entenda que esse processo é feito dessa maneira, com a pessoa pensando, falando o que vier à mente, e ela própria vai elaborando isso dentro do contexto. Existiam os testes iniciais em que o analista ficava atrás da pessoa. Isso ainda acontece quando existe essa elaboração do divã, só que isso a gente vai ver um pouco mais para frente, mas não necessariamente olhar exatamente para o seu analista não vai dar uma visão completamente similar à associação livre. Ele pode também associar livremente olhando para você. Aí o desvio do olhar, a maneira que ele vai ter vergonha, a forma do que ele estava falando e parou de falar, a negação, o xiste, isso tudo são ferramentas que a gente vai trabalhando no set analítico. Deu para perceber bastante a somatização a partir dos movimentos corporais e involuntários, então ela estava o tempo todo se mexendo de alguma maneira, ela estava trazendo alguma coisa da dor fisicamente. Então, o que a gente entende como psicanalistas? Que existe uma dor interna tão grande e que se ela não é tratada, se ela não é verbalizada, se ela não é organizada, se ela não é assimilada, isso passa para o nosso corpo. Isso através de uma dor, isso através de uma coceira, e em muitos momentos, dependendo da sensação que isso passe para o analisando, ele vai demonstrar de N formas, inclusive sentindo contorcer alguma parte do corpo. Eu sempre conto essa história aqui de uma analisanda que, dependendo do momento da análise, ela acabou falando algo a respeito que ela nem imaginava que ela tinha, e a nossa sessão simplesmente terminou e ela ficou com aquilo falado. Ela disse aquilo, ela verbalizou aquilo e ficou com ela. Daí, algumas horas depois, ela me ligou falando assim, Sandro, pelo amor de Deus, eu preciso terminar de falar o que eu comecei a falar. Por quê? Porque eu não consigo sair da cama. Ela deitou e ela simplesmente não conseguia se mover mais. Nós tivemos que fazer uma sessão adicional naquele mesmo dia, em que ela falando, verbalizando, ela acabou dormindo e no dia seguinte ela acordou melhor. Então, a somatização é uma realidade. Pessoal, acho que tem o microfone ligado de novo. Desculpem. Pensar na projeção do erotismo, na identificação erotizada entre psicanalista e analisante, que isso acontece, tá? Porque o analisante está ali projetando alguma coisa em nós, ele está trazendo alguma coisa, ele está olhando para nós, mas não necessariamente somos aquilo
que nós imaginamos que seja, é o que o analisando está falando, é a respeito daquela pessoa que ele está falando. Então, Freud já alertava para nós que poderia haver uma projeção desse erotismo, desse flerte na sessão, e a gente tem que lidar com isso da forma mais profissional e ética possível. Representação da raiva através do masoquismo inerente, relação primária de prazer. Então, ela teve uma relação inicial primária com o que aconteceu com ela e com o pai, e ela, com o crescimento dela, acabou exteriorizando isso na estrutura sexual dela. Freud brigava muito por causa disso. E se ela aprendeu que talvez um tapa fosse uma coisa boa, talvez a estrutura masoquista dela relacionada àquela estrutura primária de prazer dela, talvez fosse uma relação que ela fosse fazer na busca do prazer. E isso fica bastante claro no filme. A gente também pode falar de compulsão, repetição e o surgimento de uma palavra que permeará o discurso. Então, a compulsão, a necessidade dela, eu quero fazer aquilo de novo, eu quero estar naquele lugar de novo, naquele ambiente novamente. E ela acabou trazendo uma palavra, que é a humilhação. Isso ela trouxe desde o começo. Posteriormente, ela fez uma relação de humilhação e punição dentro desse processo. E isso é extremamente importante para nós no set, porque essas palavras acabam se repetindo e é a forma que a mente encontra de deixar o inconsciente transparecer para que a gente possa trabalhar. Então, tem a humilhação, mas tem a relação de prazer e desprazer dentro dessa humilhação também. Pensando que, posteriormente, Jung cede ao desejo da analisante, torna-se sua representação objetal na figura do pai. Então, Jung se torna essa figura que poderia dar prazer para ela, e igual o pai naquele momento anterior, infantil, e que ela não sabia estruturar nada disso, também gerou algum tipo de estrutura relacionada a prazer. Pensando em prazer e sexualidade, é impossível que a gente deixe de falar do Otto Gross. Ele não é uma figura proeminente na psicanálise, mas é importante que a gente fale sobre ele, porque ele foi um psiquiatra austríaco precursor do tratamento de Bleuler, o hospital onde o Jung atuava. Então, toda essa dinâmica de acolhimento, toda essa dinâmica de conversar, toda essa dinâmica de olhar, ouvir o paciente dentro de um processo que não precisasse ser violento, foi uma provocação dele dentro desse desenvolvimento. Só que ele também era um defensor da poligamia, da liberação sexual e o viver livre. Então, ele tinha realmente uma relação que a gente pode estabelecer muito melhor com o id dele, em que o sexo era alguma coisa proeminente dentro da estrutura do homem e precisava ser lidado e extravasado de alguma forma. Então, a sexualidade era algo que permeava muito o discurso dele. Ele foi discípulo de Freud, teve uma grande relação com a visão da sexualidade na psicanálise, e ele desafiou toda a ética da época falando sobre isso. Somos pessoas que têm impulsos, e esses impulsos precisam ser organizados de alguma forma, seja com homens, seja com mulheres, seja da forma que a gente quiser. A gente precisa se soltar dentro desse processo. E o Freud, em algum ponto, indicou uma terapia com o Jung, foi por isso que ele se direcionou para lá. E a gente tem um pequeno trecho de como ele influenciou o Jung nesse processo. E a tristeza de tudo é que o Otto ele perseguiu tanto essas relações dele com a busca de prazer constante, que ele acabou morrendo como um indigente. Então ele era um viciado. Todas as relações que ele pudesse ter com a relação de prazer, ele participava. Ele acabou morrendo como um indigente na Europa. E por que é importante trazer ele aqui? Porque ele teve uma influência direta nas atitudes do Jung, na relação com a contra-transferência, e como o Jung começou a se olhar dentro daquele processo, mas se eu tenho vontade sexual e aquela pessoa está lá, e aquela pessoa também tem, então talvez eu tenha que fazer isso, independente da minha ética. E ele começou a colocar isso na cabeça do Jung de alguma forma. E daí eu trago para vocês a importância do tripé psicanalítico, nós estarmos em análise, nós temos a nossa supervisão a respeito dos nossos casos e o nosso estudo constante, porque é através desse tripé proposto por Freud que nós vamos conseguir equilibrar as nossas relações com os nossos analisandos, com os nossos parceiros, com o nosso ambiente. O tripé funciona de uma forma fenomenal para que a gente possa se destituir de tudo aquilo que está nos atravessando. E a relação do Freud com Jung, né? Se a gente pensar nas regras fundamentais da psicanálise, que é a associação livre de ideias, a abstinência, a neutralidade e a atenção flutuante, o Jung teve uma quebra dentro desse processo. Ele não se absteve do que poderia estar sendo atravessado ali, dentro da relação com a Spielhardt. E ele quebrou parte do pacto que ele existia dentro do processo da psicanálise que tinha de acordo com Freud.
Jung discordava da teoria sexual proposta por Freud. Ele achava que tinha alguma coisa a mais. Ele achava que havia muito mais na mente do que as nossas primeiras experiências com a sexualidade. Então, ele queria propor uma variedade de situações, de possibilidades, mas o Freud também não estava muito afim de lidar com isso daquela forma. Ele fincou o pé na teoria da sexualidade e ali ficou. Só que o envolvimento do Jung com outros tipos de estruturas consideradas místicas, coisas sem embasamento científico. Por exemplo, tem uma cena muito boa dele de ele ouvir um estalo e falar que sonhou com aquilo, e o Freud fala, isso é bobeira, e ele fala, mas vai acontecer de novo. Aí dá o estalo de novo e ele fala, viu? Mas assim, era uma casa de madeira, eles estavam passando por um momento de mudança temporal, então tudo aquilo ali não era um fato na visão do Freud. E ele gostava muito de lidar com esse tipo de possibilidades. Mas o que foi fundamental, a quebra do compromisso de Jung com a sua relação com a Spielheim, abalou definitivamente a relação com Freud. Então tinha tudo isso, e ao mesmo tempo ele não falou para Freud que ele teve uma relação extraconjugal. E Freud condenou muito isso dentro do processo. E isso, a partir do momento que a Spielheim foi lá e falou, você tem que dizer para ele, porque eu quero ser analisando dele. E ele não sabe toda a verdade. O confronto da Spielheim com Jung foi fundamental para que Freud a aceitasse e acontecesse tudo de acordo com a forma que aconteceu. Entretanto, a relação dele com Jung foi abalada. E, pensando bem, assim, ambos tornaram-se referências em suas áreas específicas, com particularidades inerentes. Então, o Jung também tem a sua importância. Ele é muito importante para o debate da psicanálise, da psicologia, da saúde mental. Tem muita coisa que vale a pena ler, conhecer e saber de Jung, tá? E foram figuras assim, extremamente proeminentes na sua época. E pensar assim de uma maneira mais simplificada, vamos pensar que a Sabina passou por uma reorganização psíquica, através do quê? Terapia e enfrentamento. Então, ela passou por um processo terapêutico, ela enfrentou o que estava acontecendo com ela entendeu como algo que trazia dor para ela e angústia, e ela enfrentou isso junto com profissionais devidamente qualificados que a auxiliaram dentro desse processo. Ela desenvolveu uma distância e uma ressignificação do objeto representacional. Ela fugiu da figura Jung como pai, não só emocionalmente, mas fisicamente também. Mesmo que tenha sido uma quebra relacionada ao Jung em relação a ela se distanciou porque ela percebeu que aquilo não estava fazendo bem para ela. Então ela foi cuidar da própria saúde mental. Ela organizou tudo num processo de sublimação. Para quem não sabe, a sublimação é basicamente, de uma maneira bem simplista, são os nossos desejos mais inerentes, não aceitos pela sociedade, e a gente encontra maneiras de realizá-los de maneiras aceitas pela sociedade. Então, uma pessoa que tem um desejo inerente de cortar alguém, de repente ela se torna médico, ela estuda para aquilo. Então, a psicanálise passa pela reorganização dos desejos pessoais não aceitáveis através de um processo chamado sublimação. E ela teve todo um atendimento interclínico. Durante um tempo ela tomou medicação, ela se dedicou muito à terapia em si. E é importante que a gente sempre fale sobre o atendimento interclínico dentro da psicanálise, porque em alguns momentos o analisando vai se beneficiar de uma coisa, e em alguns momentos ele vai se beneficiar de outra. Existem casos e casos, e nós podemos trabalhar todos juntos para que esse analisante possa ser melhor acolhido. E pensando em Freud e a psicanálise, aliás, isso é uma cena belíssima, em que eles tiveram o maior cuidado de fazer o possível para representar o escritório do Freud. Freud gostava desse monte de coisa, desses penduricalos, desses objetos, status, ele era um colecionador disso. E eu acho essa cena muito bonita. E não só por isso, porque foi um momento de acolhimento da Sabina Spielheim, e ela, a forma que ela exigiu a carta Jung explicando sobre a relação foi fundamental, senão ela não estaria ali. Ela foi lá e falou, você precisa falar a verdade, você precisa mandar uma carta para ele dizendo a verdade. É só isso que ela queria. E a partir disso tudo mudou. Freud a acolheu em análise e posteriormente ele também a acolheu como discípula, muito mais do que simplesmente acolhê-la porque foi indicada, ou por causa disso, ou por causa daquilo. Ele viu um valor muito grande no que ela estava trazendo. Ela se tornou realmente uma figura extremamente importante para a psicanálise. E o seu posicionamento a um possível instinto de morte, trazido pela Spielheim, levou a Freud ao conceito de pulsão de morte, lá em Além do Princípio do Prazer. Então,
as ideias dela acerca de que existia uma relação com a morte, com a finitude, fizeram Freud organizar isso a ponto de ele colocar uma nota de rodapé dizendo que a ideia veio a partir dela, o que é extremamente importante dentro da história da Spielheim. Ela teve contribuições importantíssimas para a teoria e para a prática da psicanálise. Então, a gente tem que entender que a psicanálise não é apenas Freud. Existem pessoas que agregaram dentro daquele processo e que elas merecem também parte disso dentro do que a gente chama de psicanálise. A tristeza disso tudo é que, durante a Segunda Guerra, a Spielheim e a filha foram assassinadas pelos nazistas dentro de uma igreja. Elas foram pegas, foram levadas para uma igreja e assassinadas lá. Metralharam ela e as duas filhas dentro da própria igreja em que ela frequentava. E eu acho que é mais ou menos isso, para que eu possa abrir um pouco para conversar com vocês sobre potencialidades e debates, tá? Como sempre, eu trago algumas indicações, então conheçam o primeiro livro da Sabina Spielheim, A Destruição como Origem do Devir. É muito interessante como muitas das coisas que ela colocou ali foram utilizadas por Freud de maneiras diferentes, não por Freud só, mas por outros autores. Então ela teve um contato muito grande com a psicanálise, que hoje ela é contemporânea, traz muitos elementos que são utilizados por Winnicott, pela Klein. Ela teve um contato com o Piaget dentro de uma estrutura educacional. Então é muito rica a história da Sabina Spielheim, tá? Tem um documentário que eu nunca encontrei, eu sei que ele existe, chamado, e passou em alguns cinemas apenas alguns anos atrás, chamado Meu Nome é Sabina Spielheim. Só que eu nunca encontrei, eu não sei onde é que ele existe, tá? Então, se vocês tiverem, saberem onde está aí, me avisem, tá? E tem um outro filme que narra, chama Jornada da Alma. Ele não é bom igual esse que a gente está debatendo, mas ele conta a história de dois pesquisadores que vão atrás da história da Sabina Spielheim. Então, essas cenas em que ela tem uma relação com Jung e tudo mais, é mostrado em forma de flashback e mostra vários lugares por onde ela passou dentro dessa investigação. Então, eles vão em determinada rua onde ela estava, vão naquela igreja fatídica. Eles constroem esses pesquisadores constroem a história da Sabina a partir dessa visão que eles têm da pesquisa. É bem interessante, tá? E, enfim, eu poderia me estender aqui por muitos outros elementos, mas eu quero ouvir vocês. Vamos trocar um pouco. Já ouvi que tem vários microsons aí de mãozinhas levantadas, então vamos em frente. Como eu disse, assim, não dá para trazer tudo de uma vez, eu trouxe algumas pinceladas para que a gente possa conversar sobre, tá? Deixa eu abrir a filinha aqui. A primeira é a Sandra. Vamos lá, Sandra. Na verdade, Sandra, eu ia perguntar sobre essa questão da ruptura, né, do Jung e do Freud, mas que foi assim, bem colocada por você aí. Não só o Jung, né, mas outros discípulos dele também, né, chegaram ao momento da divergência, mas hoje, né, com os estudos, onde se chegou à psicanálise, a gente sabe o porquê. Né? Mas foi bem colocado por você, e a minha pergunta, na verdade, era só isso mesmo, só para realmente ficar, que ficou bem claro para mim, tá bom? Só isso, Sandra. E o filme é fantástico mesmo, tem que realmente assistir. O filme é maravilhoso, e obrigado pela pergunta, Sandra. A gente não passa despercebido, o Jung não passa despercebido na psicanálise, na história da psicanálise. É importante que vocês olhem para isso quando possível. Vocês não precisam ler todas as biografias nem nada, mas tem textos na internet, tem pequenos escritos na internet que falam sobre essa relação. Essa relação é importantíssima para a psicanálise, porque ela mexeu com o ego ferido do Freud em muitos aspectos, e essas tristezas relacionadas à relação com a esposa. O Jung ele demonstrava certo receio de ter outras relações com pessoas. Então, conhecer isso é importante, porque a história da psicanálise, a história do Jung passa pela psicanálise efetivamente. Então, mesmo que a gente não tenha isso considerado em muitos aspectos assim no discurso, conheçam, tá? Josi? Olá. Olá. Como eu te disse no começo, eu achei o filme super interessante, né? Porque ele realmente traz muitas situações. Então, eu vou fazer algumas considerações e depois quero tirar minhas dúvidas, porque fica claro que a Sabina é ninfomaníaca, né?
ela começa aquela história dos 4 anos, mas o tempo todo ela começa a relatar nas sessões a questão da busca do prazer dela com o desprazer. Ela vem colocando ali, e o Ninfomaníaco, ela tem essa questão desse excesso, dessa avidez por sexo. Ela pede para fazer sexo selvagem com Jung em alguns momentos, né? E parte para uma relação bem sadomasoquista mesmo, que se a gente for ler a teoria da sexualidade de Freud, vai lá nas perversões como uma questão. E outra coisa que me chamou a atenção é que, em alguns momentos, existe, vou botar entre aspas, coincidências na relação dela com o Jung, porque ele fala para a esposa lá no começo, olha, eu estava escrevendo um ensaio sobre uma Sabine S, e agora a paciente que chegou para mim é Sabine. Ele estava com as conjecturas da terapia pela fala. Depois, os dois começam a dizer que gostam muito de Wagner, e aquele mito que ela fala, o Spitfield, não sei pronunciar, e ele diz, olha, eu estava escrevendo sobre esse mito. Quer dizer, isso tem alguma coisa a ver com determinismo psíquico ou eu estou viajando? Né? E eu achei muito interessante que a Sabine, eu acho que dos 3 ali, não querendo puxar para o lado das mulheres, né? Mas entre Freud e Jung e Sabine, ela buscou o tratamento, ela fez o tratamento, ela deslocou as suas energias para o estudo dela, fez estudo belíssimo, a dissertação dela falar sobre o instinto de morte, o instinto sexual, realmente é muito interessante que ela se voltou e cresceu, e se tornou-se uma mulher forte, porque ela foi lá e exigiu, olha, eu não estou mentindo, eu tive um caso com você, porque Freud foi lá, teve uma fofoca lá, que eles estavam tendo caso, e Freud foi lá visitar o Jung para saber se aquilo era verdade, né? Porque estava quebrando a ética. E ele mentiu, ele negou, ele teve medo de assumir na frente de Freud aquilo. E ela disse, olha, é verdade, você tem que assumir que é verdade. E ele assumiu depois de pegar uma pressão. E ela foi, superou-se, e tanto que teve uma amizade com Freud aí, acho que por conta da postura, mas também ela era judia, e eu acho que aí houve uma certa afinidade por ambos serem judeus, né? E a linha da amizade do Jung com Freud é muito interessante, porque ele começa com a amizade intensa, mas numa reunião de 13 horas, gente. Nem nós aqui escutando o Sandro, vamos estar 13 horas conversando. Eles ficaram 13 horas conversando lá, discutindo animadamente, que nem percebeu isso. Né? E logo em seguida ele já era o príncipe herdeiro do Freud, tanto que houve a intimidade. Mas o Freud depois distanciou-se exatamente por conta dessa questão do misticismo, da religião, tanto que quando Freud passa mal, é discussão religiosa na sociedade, e foi o golpe mortal. E eu achei essa linha, assim, de muita superação na vida dela, porque ela se entrosou com Freud, recebeu pacientes de Freud, mas nos diálogos ela dizia, olha, mantenha pelo menos uma relação profissional com Jung, que ele é um profissional competente. E o Freud não conseguiu retornar essa relação. Né? Então, foram essas minhas pontuações. E o Otto também, que era realmente muito arrojado, né, para a sua época. E foi ele que fez com que o Jung saísse daquele seu lugar pequeno burguês. Ele vivia lá com a mulher muito rica, foi para os Estados Unidos, mas foi na primeira classe, o resto tudo na segunda classe, né? Ele vivia, ele não teve coragem de dar um passo, porque eu acho que nos dias de hoje ele teria ido embora com a Sabine, porque foi o grande amor da vida dele. Então, quantos não têm coragem de enfrentar, né? E a Sabine foi e seguiu a vida dela. Foi o que me chamou a atenção no filme. Tem bastante coisa. Eu concordo, assim. Eu não conheço a fundo a biografia extensa da Sabine Spielrein, mas vi alguns documentos, li algumas coisas. O livro dela é muito legal. Mas assim, dá para ver que é uma mulher. Acho que existiram algumas mulheres que bateram muito de frente naquela época. E essas mulheres são mulheres de respeito, assim, que elas estavam querendo ocupar um espaço que não necessariamente elas sabiam que elas poderiam ter, mas o fato de elas se posicionarem
eu acho que foi fundamental para esse processo todo. O grande exemplo é a Sabine Spielrein, né? Nessa época, estava tendo todo um movimento sobre os direitos das mulheres, também tendo um começo de debate extremamente importante na Europa. Então, não é à toa que ela demonstrou isso da forma que ela demonstrou, né? Eu falaria por 13 horas, tá? Sem perceber, só para deixar claro. Eu acho que tem ali naquela cena algo do determinismo psíquico, mas eu acho que também tem uma forma do filme trazer a crença do Jung dentro de que as coisas não aconteceram por acaso, que não é necessariamente a forma que Freud via o determinismo psíquico. Jung colocava uma pretensa religião ou um pretenso misticismo. Depois ele mexeu com astrologia. Ele era interessado por uma série de coisas. E eu acho que o filme também quis demonstrar que talvez o que Freud chamava de determinismo psíquico poderia ser colocado naquele contexto, mas também talvez Jung olhasse para isso de uma outra maneira, né? Mas eu considerei que sim, dentro do processo. Agora, você deixou uma coisa intrigada em mim, que é a coisa da ninfomaníaca. Eu não sei exatamente se eu tenho essa percepção, eu acho que o filme brincou um pouco com isso, mas no que eu conheço da biografia dela, não era uma relação da estrutura ninfomaníaca que ela tinha das relações com ela com outras pessoas. O filme deixa claro que é a relação do tapa que ela tomou do pai dentro desse processo. Tanto que tem uma cena muito específica em que mostra ela debruçada e o Jung está dando tapa na bunda dela e ele está vestido, ele está totalmente vestido. Então eu não sei se foi uma forma do filme fugir um pouco desse aspecto, mas eu não tenho conhecimento suficiente para poder dizer isso. Mas se você trouxe dessa forma, dessa visão, a gente pode pesquisar um pouco mais, acho que é interessante. Quer falar mais alguma coisa, Josi? Não, muito obrigada. Então, tá bom. Lu, vamos lá? Oi, eu tenho algumas perguntas aqui que eu anotei. É que você falou primeiro aí sobre que Jung foi muito importante para a psicologia. Eu queria saber por que ele trouxe mais a psicologia e já o Freud não. Qual a diferença seria aí da psicologia para a psicanálise? Outra coisa que eu queria frisar aqui, olhar aqui, que, por exemplo, no filme eu achei que o Jung, assim, não sei se foi assim na realidade, mas no filme eu achei que ele não tinha muitas ideias, as teorias dele eram mais influenciadas pela Sabrina. A Sabrina que falava e ele estava assim, isso aqui parece que foi muito ela que ajudou ele a criar essa psicologia analítica. No filme passou isso, não sei se na realidade. E outra coisa que eu queria saber se essa divergência que o Freud não aceitava dele do misticismo, é porque Freud era mais materialista e ele era mais, ele já entrou com a área da espiritualidade, com outros campos, assim, e o Freud era mais materialista, por isso? Não sei. São essas questões. Tá. Sobre essa questão final, eu não sei se a gente consegue responder dessa forma. Eu sei que, em algum ponto, quando o Freud veio e trouxe a teoria dele, foi uma bomba, assim. E a psicologia já existia, ela já estava sendo debatida, ela já estava sendo aplicada, ela já estava sendo desenvolvida, abaixo de uma linha da psiquiatria. Ela estava num começo, no desenvolvimento também, mas já existia. Então, quando o Freud trouxe, e se tiver psicólogos aí que queiram falar alguma coisa sobre isso, sejam bem-vindos, tá? Quando Freud trouxe essa bomba que foi a psicanálise, toda a estrutura inicial da saúde mental era focada em comportamento, era numa estrutura consciente, existe uma estrutura de comportamento que precisa ser mudado, e não tem nada de errado com isso. Freud trouxe uma coisa, que é o inconsciente, como se a gente não tivesse controle sobre as coisas. E Freud também, muito da disputa do Freud com o Jung, era de que o Jung acreditava que as pessoas poderiam ser curadas de tudo aquilo que estava acontecendo. E Freud não, falava, não, as pessoas podem conviver com isso aí que eles estão sentindo. Somos neuróticos, a gente não vai tirar essa neurose de nós. Essa neurose vai continuar com a gente o tempo todo. Só que ela precisa ser controlada dentro do que a gente organiza em termos de aceitável pela sociedade. Então, basicamente, a psicologia tratava por comportamento consciente, até hoje assim, e a psicanálise trata do inconsciente. Por isso que eu bato muito na tecla de, às vezes, venho analisando e fala para você, precisa ser tratado.
Aí você percebe que ele tem transtorno de obsessividade compulsiva, por exemplo. Ele vai tirar muito proveito do TCC, ele vai tirar muito proveito da estrutura da psicologia. Ele precisa ser organizado de uma outra forma em termos de comportamento para, talvez, posteriormente, a psicanálise possa ter uma influência um pouco melhor sobre ele. Isso é normal. A gente entender os limites de onde vai para um ou para outro é super importante. Então, a psicologia e a psicanálise, elas têm essa diferença até hoje. Isso não quer dizer que uma é melhor do que a outra. Elas só são diferentes. E eu percebi que o filme teve essa questão da influência também da Spielheim no processo todo. Não sei exatamente se foi assim, porque ninguém está afim de falar. Eu fiz aquele destaque sobre a nota do Freud, exatamente porque ninguém naquela época ia dizer, olha, essa ideia aqui, isso aqui foi alguém ali que me deu, muito menos uma mulher. E eu citei o Ferenc aí, que é o meu psicanalista do coração, aqui meu, da Karina, a gente está passeando por esse caminho ferenciano aí, por causa desse tipo de coisa. O Ferenc foi um cara que deu um monte de ideias também e nunca foi acreditado por nada. Então, Freud construiu, ele tem a base, ele tem a estrutura. A gente vai amar Freud para sempre, ele vai ser sempre a base, mas isso não quer dizer que outras pessoas não deram ideias para ele também. E tudo bem com isso. Se ele conseguir organizar, beleza. Ajudei? Muito obrigada. Então, tá bom. Juliana? Boa noite. Vou tentar ser rápida e passar minhas percepções do filme aqui. O primeiro momento, né, do filme, quando ela chega para ele daquela forma tão bruta, então a gente já percebe ali que tinha muita somatização. Eu percebi essa somatização. E alguns pontos que eu fiquei intrigadas foram a parte que quando ela joga o casaco e ele começa a bater no casaco, aquilo ela já transforma. Então, acho que ali ela viu que parecia que ela estava vendo o pai. Então, ali, para mim, ela já contra-transferiu. Naquele momento, ela já contra-transferiu e já viu que ali ela poderia, né, ter essa relação. Começou essa fantasia dessa busca desse desejo, né? De ter que apanhar, de sentir esse prazer e tal. E aí eu acho que assim, ele se envolveu, aí ele também teve essa contra-transferência, né? Como a Josi colocou aí, ela acabou meio que colocando ele em ela meio que conduziu algumas coisas nas cenas, né? Foram se passando, ela foi conduzindo o que poderia acontecer. E aí, quando ele se dá conta de que realmente, já lá na frente, né, que o que ele estava fazendo estava errado, porque daí Freud, eu acho que já também percebeu toda essa trama em relação a ele, né, porque pelas suas análises ali, já era tarde. Ele já estava apaixonado, ele já amava ela, né, só que ele ainda não conseguiria assumir. E aí, aonde veio para ela conseguiu se resolver, ela precisava disso, ela precisava dessa busca do pai em alguém, ela achou esse cara, de uma certa forma, ajudou ela a superar isso, ela conseguiu meio que superar isso, e aí chegou um momento que ela fala, eu vou embora, e aí ele chora. Aí onde eu falei, pronto, agora ele se perdeu, já era para ele, não tem mais jeito. Tanto é que no final do filme ele fala que a Emma eu não lembro muito bem as palavras que ele usou com a Emma, a amante atual era como um perfume, e ela foi o grande amor da vida dele, e ele não conseguia mais superar isso. Então, ele perdeu o analista, né, dele, que era Freud, era um cara a qual ele acreditava, assim, tinha aquela confiança, aquele elo todo, embora tenha envolvido todas essas outras questões, mas eu acho que ficou muito forte essa questão dessa mentira que envolveu ela,
né, que envolveu a Sabrina. Eu não sei se eu estou conseguindo explicar direito, porque eu quero ser rápida para não atrapalhar Juliana, tá indo bem. difícil. Vai com calma que tá Mas, indo bem. assim, para mim essas coisas foram bem, assim, foram bem marcantes. A parte também, quando eles vão para a América, que ele percebe que ali ele perdeu totalmente ali aquela confiança, aquele elo de confiança com Freud, foi quando ele fala, me fala dos seus sonhos. E aí o Freud dá aquele corte, fala, eu não me sinto, tipo, não é ético eu falar para você que seria o meu analisando dos meus sonhos. Eu não vou transferir isso, porque aí, né? Porque por mais que eles tivessem essa relação de amizade e de estar engajada nesse processo da psicanálise, e Freud ainda gostasse muito dele, ele percebeu essa perca de Jung. Então ele falou, eu vou cortar ele aqui para ele ver onde ele errou, né? Foi essa a minha percepção. Então, assim, dando uma pincelada mesmo, bem rapidinho por cima, não sei se o pessoal conseguiu, você também conseguiu captar, mas, assim, é um filme bem interessante, é bem, né, bem intrigante, assim. Eu acho que eu vou assistir mais uma vez. É um filme que a jornada psicanalítica vai exigir que a gente reveja algumas vezes e tudo mais. Eu acho que o sonho sempre foi uma coisa muito importante para o Freud. Assim, no início ele deixa muito claro, tanto que o livro dele é aquela coisa, né? É referência até hoje. E o ato de ele falar que não vai conversar com ele é muito mais do que simbólico, é extremamente direto, né? Não podemos, não devemos. Então, foi ali a forma que o filme encontrou de dizer nossa linha foi traçada aqui, existe uma linha que precisa ser respeitada e tal, tal, tal. E tem uma outra coisa emblemática no filme, que é o Jung indo para um lugar melhor dentro do barco, né? Ele não ia ficar com o povão, porque a esposa ajeitou para ele. Freud tinha essa relação com o Jung também relacionada a isso, porque a clínica, o Freud tinha muitos filhos e tudo mais, ele tinha uma relação com o dinheiro que não era uma coisa mesquinha, mas para quem criou a maneira que ele criou as coisas, acho que ele nunca se sentiu muito, na biografia dele diz isso, que ele nunca se sentiu recompensado monetariamente do jeito que ele poderia ter sido. Então, ele passou por algumas dificuldades também, então ele olhava para essas coisas com outro olhar, né? E a coisa de bater no paletó é importantíssima dentro do processo. Ela teve uma reação automática ali, com o som, e ali é importante a gente perceber isso também, os movimentos que a gente faz, o ato de tirar alguma coisa, colocar alguma coisa, como é que isso vai reagir dentro do processo do analisando. Essas coisas são importantíssimas para a gente observar dentro do contexto. E é por esse caminho mesmo, Juliana, eu concordo 100%. Eu acho que, assim, ele foi tanto mal, né? É que ele disse isso, né, para ela, mas para ela também eu acho que teve essa representação. Foi tanto o mal quanto a cura, porque assim, ela precisava viver isso, né? Até mesmo porque ela era virgem e tal, e ela precisava viver isso. E ela amou ele também, mas ela se dali ela continuasse, eu acho que ela se perderia. Então, esse momento a qual, da cena que você falou que ela está debruçada e ele está batendo nela, logo depois ele está escrevendo, e aí ela está sentada aí onde ela fala que acho que ela vai para Berlim, alguma coisa assim. E aí ele chora no colo dela, porque ele sabe que ali né? Eu acho que além de perceber que ele se perdeu, que ele contra-transferiu tudo, ele tá perdendo o amor da vida dele. Não consegue assumir, acho um pouco ele narcisista também, porque ele sempre quer viver naquela vida boa, no tudo que é bom. E também a parte que ele fala para o Freud, tô com medo dela ter muitos filhos e eu acabar não conseguindo concluir o que eu quero. Então, tipo assim, aí Freud fala assim, eu sei bem como é. Acho que tem os 6 ou mais, não lembro. Então, assim, ele pensa muito nele, ele pensa muito no que é importante para ele, né? E a mulher muito, ele acabou ela menos, assim,
que teve a menos importância ali na vida dele foi a esposa mesmo, né? Embora deu os filhos e tinha toda aquela questão da grana e tal, mas eu acho que era mais para dar uma inflada nesse ego dele aí, sei lá. É isso, só minha contribuição. São ótimas contribuições. Quando a gente fala de conversar, de entender mais a relação dos dois, é que muito disso que você falou, realmente estudando um pouco mais, lendo algumas coisas, a gente vai ver essas particularidades, né? Não chega a ser, eles não são, eles não discutem, eles não brigam, eles não, mas eles se atravessam o tempo todo em relação ao desejo. O Freud, da decepção que ele teve em perceber que o Jung não seria o que ele esperava, e o Jung por não ser escutado, né? Por todas as teorias que ele trouxe, toda a contribuição que ele teve, ele foi até em algum momento escutado, etc. tal, mas praticamente ignorado. Tanto que ele construiu toda uma clínica dele, pessoal, organizada, dele mesmo, né? Obrigado, Juliana. Nada, eu que agradeço, viu? Fernanda? Oi, gente, me perdoem se a minha internet tá assim, ó, meio ruim, tá chovendo bastante aqui. Eu gostei muito desse filme também, eu assisti há muito tempo atrás, não com essa visão de hoje, e com os estudos, né? A questão ali da Sabina, eu vi muito uma situação dela ter colocado a situação traumática que ela passou lá na infância, que foi um trauma muito grande, da forma que o pai batia nela bruscamente, e aquele susto, aquele impacto daquele trauma, ela transformou, que ela poderia ter transformado numa fobia no futuro, de apanhar e tudo mais, ela transformou em um prazer, ali lembrando do Lacan, o desprazer dentro, né, o gozo dentro do desprazer. Então ela converteu aquilo em uma situação que dava esse sentido do prazer, quando ela fala que ela não podia nem escutar que o pai ia punir os irmãos, que ela sentia um certo desejo ali, um sexual, e, né, ela transferiu dessa forma, né. Eu achei interessante também a abordagem que o filme traz dessa questão da transferência dentro do setting analítico, né? Quando vemos o Otto falando, não, você tem que ser bem vida louca mesmo, se a tua paciente quer, vai lá e seja dela, e se entrega, e é isso, vamos, se ela quer se matar, fala, se mate, e assim vai, né, muito vida louca do Otto, e que o Jung traz uma certa rigidez e um falso self que ele perspassa ali o filme todo, porque ele vive num sistema muito rígido ali, controladinho, e aí quando ele encontra com a Sabina, é um momento que ele encontra uma forma dele pôr as pulsões dele para fora também. Então ele gostou de bater nela, assim como ela gostava de apanhar. Tanto que depois, lá no final do filme, ele também tem uma amante no mesmo sentido que ela, que não é ela, né? Então, é como se o filme mostrasse que mesmo que a gente atendesse as pulsões, não melhoraria as coisas, né, que é pensar assim, você tem que ter um limite, por isso que a gente tem o ego, o id e tudo mais, controlando esses limites, para você não sair fazendo tudo que vem à cabeça. E aí, quando ele pôs isso para fora, mostra no filme que não adiantou ele pôr essas pulsões, ele sempre estaria buscando, né, que ele sempre buscou outras amantes ali, porque na vida dele tinha que ser sempre muito controlado, muito contido, quanto a isso, né, eu achei bem interessante. E o processo de cura e de melhora dela também é muito bonito de se ver, porque além do início, quando ele vai fazendo o processo da psicanálise, da cura pela fala mesmo, e depois ele vai trazendo as ideias dele, então ele sai com ela, né, e vai conversando com ela, e teve essa questão dele acreditar nela, e fala, não, você pode ser uma médica. Então eu acredito que, de repente, ela sublimou também essas situações dela no estudo, se dedicou a esse estudo e conseguiu esse processo de cura ali através da sublimação, ali pelo estudo dela. Achei interessante a forma que o filme mostrou, né, os psicanalistas, se a gente pudesse ver, né, se eles eram daquela forma mesmo, né, e me pareceu certos pontos de mostrar o Jung como meio metido, um pouco compulsivo na hora da mesa lá com Freud, meio sem noção, falando as coisas fora de ordem ali no meio deles na hora da comida, né, e eu achei muito legal mesmo esse filme, essa visão que o filme trouxe para nós. Muito legal, Fernanda. Eu acho que é difícil pensar que aquilo
vamos pensar que aquilo possa ter acontecido daquela maneira. É legal de se ver, né? É legal ver que os psicanalistas saem daquele lugar dentro do set analítico onde eles são o suposto saber, e dentro desse processo todo, e são pessoas humanas, e são pessoas que têm dificuldades, não organizam bem as ideias e tudo mais. E você trouxe um conceito extremamente importante aí, que é o recordar, repetir e elaborar, né? Freud já colocava isso, que dentro do set analítico a gente recorda, a gente repete, e daí a gente elabora. E é muito comum dentro do set analítico a gente perceber que a pessoa está, o analista perceber que a pessoa está num processo de repetição há décadas, mas a pessoa não percebe que ela está fazendo a mesma coisa. Isso acontece até conosco quando nós vamos fazer a nossa análise pessoal. Quando cai aquela ficha e fala, caramba, eu estou ainda nessa, é um negócio assim transformador. Essa elaboração que a gente faz dentro do set analítico é muito importante para esse processo. E trazer dessa maneira, o filme organiza muito dessa elaboração que ela fez com os processos e tudo mais, não de uma forma direta, mas eu acho imprescindível que ela teve a experiência que ela teve da forma que ela teve, né? Eu acho que o Jung se entregou ali negativamente em termos de início, pelo menos no filme, ele foi com sede ao pote da coisa, mas ela, como a Fernanda colocou, eu concordo com a Fernanda, assim, que ela talvez tenha tido a organização pessoal de ter passado por aquilo de novo. Então ela recordou, ela repetiu, e de certa maneira mesmo que ao tempo dela, ela elaborou aquilo. E ao elaborar, ela teve qualidade de vida a ponto de continuar a vida dela de uma forma normal, tanto que a contribuição dela é fenomenal para isso, né? Por isso a gente sempre bate na coisa do tripé analítico. Vai lá fazer sua análise, vai fazer a sua supervisão, continua os estudos, porque a jornada é contínua. Obrigado, Fer. Vitória, vamos lá? Obrigada, professor. Boa noite. Realmente é um filme bem intenso, né? Eu quero assistir novamente, porque escutando os colegas falarem, né, aparece sempre coisa nova. Mas, assim, o que chama atenção, principalmente para a Sabine, né, é essa vontade dela sair desse estado que ela estava, né, dela ter essa busca dela. E, assim, uma coisa que ficou na minha encucada, digamos assim, o Freud, ele era, né, para os termos de hoje, extremamente machista, né, como fala, ele sempre falou que a mulher é um continente indecifrável ou, né, desconhecido e inferior por não ter pênis, enfim. E, assim, quando houve essa ruptura do Jung com a Sabine, e houve essa procura dela, né, pelo Freud, ele aproveitou dessa situação para trazê-la para o lado dele. Então, isso que é a minha dúvida, ele trouxe realmente pela Sabine, ou ele trouxe por uma provocação, né, pelo um ato de vingancinha, ou algo assim, e depois ele viu a grandiosidade do que a Sabine era, né, o que ela conseguiu se superar. Então, foi algo que me chamou a atenção. Será que realmente, com todas as características do Freud, não foi de caso pensado, né? E uma outra coisa, eu conheço muito pouco, né, da psicanálise, estou começando agora essa vivência, mas eu escutei de várias pessoas, assim, que o Freud, né, ele se envolvia com as suas analisandas. Não vi isso em lugar nenhum, não vi ninguém comentando isso ainda, então eu tenho essa curiosidade, porque eu lembro quando eu falei, gente, eu vou fazer psicanálise, eu acho legal. Nossa, mas aquele cara nunca curou ninguém, ele se aproveitava das analisandas das pacientes dele. Então, assim, eu tenho uma certa curiosidade a respeito. Não, tudo bem, tem que ter as curiosidades mesmo. Vamos lá. Não dá para passar pano no machismo do Freud. Ele foi machista, assim, a gente não vai passar pano, não. Assim, a gente pode falar que era a época e tudo mais, etc e tal, mas foi. Quando ele fala de inveja do pênis, por exemplo, ou quando ele fala do complexo de Édipo não elaborado na mulher, ele nunca conseguiu organizar. O complexo de Édipo, para mim, é uma das coisas mais importantes dentro da psicanálise, mas Freud nunca conseguiu organizar isso direitinho para a mulher.
os que vieram posteriormente a eles e reolharam o complexo de Édipo fizeram um trabalho até melhor do que Freud nesse aspecto. Mas, assim, ele teve muitos momentos. A mulher era colocada nessa posição o tempo todo. Ao mesmo tempo, ele foi um cara que queria, de certa forma, trazer a mulher para dentro do debate, mas ele não sabia como. Então, ele tem uma estrutura que é machista, isso aí a gente não vai passar pano, mas ele também, lá para os finais das obras dele, ele já tentou um posicionamento bem diferente e tudo mais. E o spoiler disso é que o Ferenczi, que é um cara que estudou com ele durante tempo, tinha um posicionamento diferente em relação a ele nesse quesito. Isso não tira nada da obra dele, mas é um fato. Sobre ele ter se aproveitado de mulheres, isso é dito, mas nunca ninguém trouxe uma prova sobre isso. Nunca. Você lê as biografias do cara, você lê as biografias dos caras que conviveram com ele, inclusive falam que ele era muito abstêmio na realidade sexual, ele não era uma pessoa que tinha uma vida sexual muito ativa. Então, eu já ouvi isso também várias vezes, mas eu já procurei várias vezes, conversei e não encontrei nada. Essa foi uma das causas do rompimento dele com o Jung, justamente esse envolvimento que ele acabou tendo. Acho que ali foi o que, né, acendeu. Não, ele está fazendo totalmente o contrário. Né, enfim. Então, eu acho que ali foi uma série de fatores, né? Ele já estava ele queria alguém que pegasse a teoria dele e abraçasse aquilo e falasse, eu vou levar para frente, vou matar no peito e vou. E o Jung queria colocar as ideias dele. Aliás, todas as pessoas que atuaram com Freud, estudaram com Freud, acabaram trazendo suas ideias pessoais sobre a psicanálise. É importante que a gente estude cada um deles também, não de uma forma muito intensa, mas conheça essas vertentes. Porque existem maneiras diferentes de se olhar para isso. Tudo bem. Eu acho que ali foi uma confluência de coisas e que aquele momento foi o momento do ápice disso. Assim, do corte definitivo. Não tiro a possibilidade de ele, enfadonha até, de ele ter agido com, entre aspas, vingança e tudo mais, mas pelo que eu li na biografia e pelo que eu estudei dele, ele ficou puto que o Jung quebrou a regra fundamental, uma das regras fundamentais da psicanálise. É inaceitável para ele que alguém que se julgue um pretenso psicanalista quebre uma dessas regras. As 4 regras fundamentais, elas precisam ser respeitadas. E ele está avisando isso desde sempre, desde sempre. Por quê? Porque a questão da contra-transferência, da projeção, da identificação dos mecanismos de defesa, se a gente não trabalhar bem, isso pode ser levado a cabo. Assim, se vocês pegarem aquelas caixinhas de Instagram, de psicanalista, psicólogo, várias perguntas aparecem assim, e se eu me apaixonar pelo meu psicanalista? E se eu me apaixonar pela minha psicanalista? Você tem que levar para o set analítico, você tem que conversar com ela, você tem que conversar com ele. Porque não é um apaixonamento, é uma projeção que está sendo mal organizada. Você entender esse processo qualquer. E se o profissional atende a essa demanda, acabou o set analítico. Encerrou ali, e ou vocês vão casar, vão ter uma relação fora dali, etc e tal, mas acabou. A partir do momento que você devolve isso e não leva para a sua análise pessoal, acabou. O setting está destituído e ali vira um flerte online, vira um flerte presencial, e se isso não for resolvido, encerrou-se o setting analítico, né? Então eu acho que ele foi muito mais a quebra do que ele estava construindo e assim, ruiu a pessoa que ele estava construindo ao mesmo tempo. Como é que esse cara vai falar da ética da psicanálise se ele quebrou essa ética? Não tem mais como, não tem como. Por isso que ele negou, na carta que ele devolveu para Sabina, ele falou, eu não acredito, ele basicamente disse, eu não acredito que ele fez isso. Sabe? E o fato de ele ter ido e feito, e ter escrito a carta, acabou. É muito difícil você recobrar uma confiança nesse processo, né? Obrigado, Vitória. Deixa eu ir aqui, senão eu fico 13 horas, Josi. Erla, falei certo o seu nome? Erla. Ixi, caiu. Se você voltar, se ela voltar, a gente volta, né, nela. Evandro? Ele está aqui, só que ela está sem áudio. A mão, cadê a Erla? Ela Oi, resolve pessoal. seu áudio. Ah, tá aí. Vocês me escutam bem? Evandro. Sim.
Pronto, eu não estava sabendo tirar o microfone, desculpa. Eu já estou inscrita na Escola de Psicanálise de Curitiba desde a turma 11, mas só consegui começar agora, junto com a 23. Eu já tenho uma caminhadazinha, e aí eu queria primeiro agradecer, Sandra, porque é tão importante a gente falar de cada um desses personagens. Fico até emocionada, desses personagens de uma maneira correta, sabe? E eu estudo psicologia também, e eu vejo no dia a dia da sala de aula o quanto nós, psicanalistas, somos atacados porque abordamos o inconsciente. E eu acho que a gente está numa época tão múltipla, né? Somos muitos, somos múltiplos, cada vez mais é o multi. Tem o autismo aí para provar isso a cada dia, que a gente tem que integrar. A gente tem que parar com essa história de querer brigar e discutir o que é melhor. A gente tem que procurar o que é melhor para o paciente e integrar. E é muito raro a gente ver isso em escolas de psicanálise. Eu encontro isso aqui. Então, eu queria deixar a minha gratidão de início, sabe? As considerações que eu tenho para fazer, além da excelente explanação e dos colegas, as contribuições, uma pergunta minha, a Juliana respondeu, achei ótimo, porque aquela cena do casaco, eu não tinha percebido a contra-transferência ali. Achei fantástico, Juliana. E aí eu queria deixar para vocês o seguinte, o Otto, como o Sandro falou, ele é um excelente psicanalista. Ele se perde realmente no processo dele, ele como indivíduo. Mas, enquanto psicanalista, ele desenvolve umas teorias muito interessantes. Ele tem um neto que fundou um instituto, então ele é um dos poucos daquela época que não é visto, não tem grande visibilidade, mas tem um instituto fundado desde 1999. Eu não sei se continua aberto, só que ele publicou toda a obra, disponibilizou e colocou informou a IPA que isso estaria acontecendo. E a partir dali tem grupos de estudo e de pesquisa. Então, vale a pena pesquisar. A Sabine, eu sou apaixonada por ela, porque eu fico encantada como uma mulher chega num estado mental daquele e consegue reorganizar toda a estrutura pessoal, estrutura física e intelectual. É um ego muito forte. E eu acho que isso tem que ser valorizado, sabe? Então, tem muita coisa dela boa na internet, mas tem biografia também. E aí ela desenvolve o conceito da pulsão de morte. Esse conceito é muito importante, é muito difícil da gente entender. E só como curiosidade, ela chega ali por conta da morte da irmã. Então, ela perde a irmã, ela já tem um processo de perda e de dificuldade de lidar com a morte. Então, é a morte da irmã que desencadeia aquilo tudo. E, assim, além da pulsão de morte, ela desenvolve outros conceitos, então acho que vale a pena a gente pesquisar. A questão do Freud, eu queria perguntar, assim, se já estava havendo, naquela época, o estudo da transferência e da contratransferência. Ou se o caso deles foi o que despertou, ou se o caso da Ana O já tinha despertado alguma coisa, mas ele não tinha escrito. Fiquei com essa dúvida. E o Jung, eu acho que vale a pena o pessoal dar uma lida em Memórias, Sonhos e Reflexões. É um livro maravilhoso. É um livro que fala da história dele. Ele tem uma história belíssima. Ele também foi para o lado mais difícil, interior, e foi sozinho, assim. Esses psicanalistas do início, eles iam sós e eles voltavam só também. Depois é que esse processo de um analisar o outro que foi se estruturando. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e eu tenho muito respeito por esses caras, porque é muito difícil, sabe? O vale interior das sombras é profundo e nem todo mundo sai, às vezes a pessoa se perde. E ele tem, assim, um trabalho com símbolos. Eu estudo religião também, então, ciências das religiões, a gente trabalha com Jung, ele tem um trabalho belíssimo com símbolos. Então, o símbolo é muito importante. E aqui, assim, é só uma contribuição, um acréscimo, que eu acho que a gente trabalha na vida do analisando como um detetive. A gente vai pegando uma coisinha aqui, pegando outra ali, para juntar um quebra-cabeça que nem sempre se forma.
Então, acho que esse desejo de poder contribuir e esse desejo da gente poder se debruçar no filme e montar essa tela, cada um com um mosaico, isso é muito bom. É isso. Obrigada. Eu que tenho que agradecer ela, assim, eu sou bem transparente sobre essas coisas. No começo da clínica, quando começa a formação, é uma dúvida muito frequente dos estudantes, assim, caramba, mas eu devo fazer psicologia, devo ter um CRP, devo ter isso, devo ter aquilo. A resposta é, você precisa descobrir, porque, assim, a minha convicção foi, assim, eu sou uma pessoa da comunicação, eu dediquei boa parte da minha vida para a comunicação e Freud sempre esteve presente de certa forma, e Jung sempre esteve presente na comunicação também enquanto eu estudava. E a minha percepção quando eu tinha essas dúvidas o meu interesse é no inconsciente. A partir do momento que o meu interesse é no inconsciente, não olho para a psicologia do mesmo jeito que eu olharia para a psicanálise, e tudo bem. E isso é parte da nossa jornada, essa descoberta. Se você também descobrir que prefere ter ser psicólogo, está tudo em ordem. O que a gente tem que entender é que somos interdisciplinares, a gente pode trabalhar juntos. Quando a gente amplia esse leque, o analisando só tem a ganhar, o debate só tem a ganhar, sabe, sobre isso. Então, eu prefiro pensar dessa forma. Tenho os meus amigos, os parceiros, a rede, psiquiatras, psicólogos, nunca fui destratado. Psiquiatras conversam comigo como se eu fosse, sabe, detivesse o conhecimento que eu tenho. Então, a respeitabilidade dentro desse processo é a gente que vai desenvolver junto com essa rede que a gente vai formando. E está tudo em ordem. Então, eu sempre falo sobre isso mesmo. Sobre Sabina, Otto, Fanon, Ferenczi, Freud é a base, tem um monte de gente orbitando ali que pode ajudar na clínica individual de cada um, e são vocês que vão fazer a clínica de vocês da melhor maneira. Então, eu tenho as coisas que me importam, tenho as coisas que eu gosto, tenho as coisas que me fazem sentido, mas conhecer cada uma delas um pouquinho só vai enriquecer a clínica de vocês. Assim, você não precisa se definir, eu sou ferenciano, eu sou lacaniano. O importante é você conhecer a melhor forma de você poder acolher aquele analisando, que ele é singular, a dor dele é singular, não tem nenhuma dor igual a dele. Então, a forma que vocês vão ter de construção desse setting é fundamental dentro desse processo. E eu que agradeço por vocês estarem aqui construindo isso junto comigo, eu fico muito feliz. Tinha mais alguma coisa que eu queria falar para você, mas eu esqueci. É a transferência que eu perguntei. Transferência. Naquela Freud estava começando a lidar com essa coisa estranha, mas se eu não me engano, foi a provocação da Spielheim que consolidou a coisa. Tenho quase certeza. Ele percebeu que tinha alguma coisa ali dentro do negócio, mas quem deu vazão àquilo foi uma ideia dela, se eu não me engano. A gente pode até pesquisar posteriormente e falar. Acho muito legal lembrar disso, Elna. Eu queria só falar uma outra coisa que eu tinha esquecido. As três mulheres principais, ele teve várias amantes. As três mulheres principais, que é a Emma, a Sabine e a Toni, ele empoderou todas três, de alguma forma. Então, algo de positivo a gente pode ver nesse homem também, porque, veja, a Toni, que é essa amante que ele fala bem no finalzinho, ela vira psicóloga, e ela também era uma pessoa considerada doente mental naquela época. Então, ela estava desorganizada e ela passa a se reestruturar e se organizar, e foi uma das principais colaboradoras da obra dele. Eu acho que por conta dele ter esse conceito de divisão da mente, ele dizia que tinha duas personalidades, ele precisava de uma personalidade feminina para trabalhar junto. A Emma também se torna psicanalista e completa os estudos, porque apesar de ser muito rica, ela não tinha um estudo completo. Então, eu acho que a gente precisa olhar para essa grandiosidade. Acho que amplia, multiplica, né? E eu que agradeço fazer parte desse time. Não, e isso que você trouxe agora é muito legal, assim, eu podia até ter uma ideia disso, mas da forma que você verbalizou, não. Eu acho muito legal a gente olhar para essa perspectiva de empoderamento da pessoa também fazer a sua parte dentro daquele processo. E daí você me lembrou de uma outra coisa que a gente tem uma brasileira que teve contato com o Jung, que foi Inês da Silveira.
a psiquiatra, ela foi a única pessoa, ela teve contato, mesmo que prévio, assim, com Jung, escreveu um livro sobre Jung. Muito da construção que ela traz, das mudanças comportamentais, da mudança nos hospitais psiquiátricos, da mudança de acolhimento, foi por base junguiana. Eu acho que a gente tem que conhecer essas coisas sim, elas são fundamentais para a gente. E o Jung, ele alugou um triplex na minha cabeça lá pelo ano 2000, com a coisa de inconsciente coletivo. Eu tenho isso na cabeça até hoje. O inconsciente coletivo é importante para a minha clínica, é importante para mim como pessoa. Então, a gente precisa abrir esse leque desses conhecimentos, sabe? Obrigado demais, Erma. Eu vou encerrar na Maricir, mas antes a gente tem o Evandro. Vamos lá, Evandro. Vamos lá. Boa noite, professor. Tudo bem? Muito boa noite. Sandro, vou começar falando sobre... pedindo indicação de Firenze, que eu comecei a ler e estou gostando muito. Principalmente aonde que ele lá começa a abordar, por exemplo, a parte lá da contra-transferência. É muito bacana. Um pouco que eu li, mas eu ainda não sei. Queria mais indicação dele para me ler. Eu pego o seu contato depois, Evandro, e mando algumas coisas que a gente está elaborando aqui. Pra vocês terem uma ideia, Ferenczi foi tão longe nesse processo que o primeiro texto do Ferenczi chama-se Do Alcance da Ejaculação Precoce. Esse é o primeiro texto do Ferenczi. E ele já está falando sobre impossibilidades masculinas e poderio feminino dentro desse processo. É muito interessante a maneira que ele aborda isso. Mas a gente me manda mensagem, a gente vai conversando sobre o assunto. Tem mais alguma coisa que você queira complementar? Tem. Então, a Juliana comentou a respeito do sonho. Uma coisa que me chamou muita atenção é quando o Jung e o Freud estão discutindo a respeito do sonho. E Freud se recusa a compartilhar o sonho, dizendo que se ele dividisse o sonho, ele perderia a posição de autoridade. Aí, eu fiquei pensando assim, de certa forma, o que seria esse sonho? Né? É uma das coisas, assim. E depois o Jung exige uma carta também do Freud pela carta que ele mandou, né? Como se ele precisasse de um aval do Freud também. Aí você começa a perceber essa ruptura deles, já estavam começando ali. Uma visão minha. Não, boa percepção. Sobre o filme. Boa percepção. Essa quebra foi acontecendo em vários momentos, assim, mas a relação de pai e filho, ela é colocada de alguma maneira dentro desse processo, né? Ela não é arbitrária dentro do filme, ela é para mostrar que existia uma certa subserviência e que existia um certo corte, que existia um certo momento ali de uma castração dentro daquele processo. Tem uma brincadeira metafórica ali nessa relação, né? Eu acho que faz sentido, sim. É tanto, professor, que o Jung, ele termina com a Sabine, mas depois ele procura ela de novo, aí eles voltam a ter um relacionamento, mas depois ele se acovarda, a castração novamente, de novo, e abandona ela novamente. Então, tem toda uma estrutura simbólica. A gente pode... Vou reassistir o filme agora, pensando nisso que a gente está falando hoje. É legal essa troca. Essas foram minhas observações, assim, no filme. Ótimo. Entre em contato comigo, Evandro, depois. A gente faz sim, professor. Lá. Obrigado. Maricir, vamos lá? Adriana, você levantou a mão e abaixou a mão que eu vi. Não? Boa noite. Assim, eu só vou complementar algumas coisas que o pessoal já falou aqui. Alguém falou do rompimento do Freud ser exclusivamente por causa do relacionamento do Jung, mas naquela conversa que ele tá, se eu não me engano, é aquela que você comentou de apagar a luz, fazer um barulho, não sei o quê. Ele fala o que o Jung coloca as ideias dele, o Freud fala para ele: eu não vou fazer isso com a psicanálise porque ela já está em perigo, ninguém acredita, todo mundo acha que é uma palhaçada, e se eu colocar essas suas ideias, o que vai virar? Né? Então, não era, assim, tinha a ver, né, mas ele batia de frente para não acabar com uma coisa que ele levou muito tempo e esforço para construir, né, e mesmo gostando do Jung. E, assim, eu vi, né, que o Jung, ele não ficou com a Sabine porque a mulher dele tinha muito dinheiro e ela dava tudo para ele. E quando eles casaram,
né, a vida inteira o Jung foi pobre, e ele casou com ela que era muito rica, então ela tinha de tudo. O que realmente fez o Jung ficar com ela foi o conforto, porque ela, assim, quando ela deu o barco para ele, dá a impressão de que ela estava sabendo que ele já estava saindo muito longe, né, muito fora do diâmetro que ela permitia, né, então ele queria um barco, vou dar um barco, porque daí ele fica. Né, não era uma coisa tão assim. E o que mais? E uma coisa que parece, assim, transparece, que o Freud tinha um pouquinho de ciúme dessa posição do Jung. Né, quando ele vai na casa do Jung, que a casa do Freud era uma casa, né, que não era tão boa para a época, mas a casa do Jung era muito melhor e tudo. E quando eles entram no barco, que eles vão para os Estados Unidos, que o Jung fala que vai ficar na primeira classe que a mulher tinha comprado para ele, assim, o Freud fecha a cara, né, fica, né, bem putinho com aquilo lá, né, como se ele estivesse abandonando as pessoas, né, ali, fala assim, você vem, mas você não quer ficar com a gente, né, não, você não está querendo fazer parte do grupinho. Então, tem essa questão, e até quando ele se recusa daí a falar o sonho para o Jung, né, depois, para mim foi um pouco de pirracinha. Eu acho que, assim, o lance do sonho, na minha visão, é assim, cara, é algo meu, ele detém um poder, isso que eu conheço, que só eu tenho, e isso tem valor para mim. Eu não vou compartilhar com você, mas assim, a minha visão sobre aquela cena específica foi isso. E você me lembrou de uma outra cena para falar sobre esse ciúme ou sobre essa relação. A gente falou um pouco da esposa dele, percebi agora, da esposa do Jung. Tem uma cena que no barco unitário que o Jung tinha, que a esposa deu, tem uma cena do Freud sentado lá, totalmente desconfortável. Totalmente desconfortável, com aquela cara de, caramba, o que eu estou fazendo aqui dentro desse espaço, né? Então, eu acho que fica uma dinâmica também, mesmo que subjetiva, de ele tem dinheiro, ele está fazendo o que ele quer, da forma que ele quer. E o próprio Jung, em alguns momentos, acho que pensa assim, eu preciso estar com essa mulher, porque ela vai me dar a vida social para que eu possa fazer a minha clínica do jeito que eu quiser. Tem um momento que ela fala que a Sabina chega e ele está tomando café com a esposa, e a esposa fala, essa aí pode ser a sua primeira... Da cura pela fala, do que você está chamando de cura pela fala. Então, ela estava sabendo que existia um processo em desenvolvimento pelo Jung que poderia ser uma coisa transcendental, uma coisa que quebraria paradigmas, alguma coisa assim. Então, eu concordo 1000% com você nessa relação que ele tinha com a esposa dentro desse processo. E a pressão da psicanálise, conhecendo a biografia do Freud, lendo alguma coisa, estudando um pouco mais sobre isso, quando ele começou a colocar, primeiro acharam ele doido, depois acharam ele demente, e depois acharam que existia algo lá e que precisava ser suplantado. Isso não pode vir à tona do jeito que esse homem está querendo. Ele não vai trazer isso para o debate público. A psiquiatria tem que prevalecer. A forma que a gente está organizando a psicologia precisa permanecer. Não tem nada no fundo de um iceberg em que a gente não possa lidar. Então, isso que você trouxe, eu acho fundamental porque a gente está falando aqui hoje. O lance da esposa como uma relevância, e Freud provavelmente olhava para Jung e falava assim, nossa, ele tem tantas possibilidades, e eu aqui tentando fazer com o que eu tenho e tudo mais. Então, o filme brinca com isso. Eu concordo 1000% com você. Porque pelo que eu sei um pouquinho da vida do Freud, ele foi educado para ser, né, uma grande pessoa, um cientista da mamãe, né? A mãe fazia a irmã que estava tocando piano parar de tocar piano porque ela incomodava o Freud, né? E daí ele lutou a vida inteira dele para isso, mas ele tinha um certo reconhecimento, mas não tinha dinheiro, né? E ele tinha que atender muita gente, né? Ele atendia todo dia, a mesma pessoa todo dia, porque ele precisava de dinheiro, né? Não era uma coisa assim, obrigatório que você atenda os pacientes todo dia, mas se ele atendesse, ele tinha dinheiro. Então, quando ele vê o Jung lá, né, com essa possibilidade de
até nem trabalhar, só ficar ali na pesquisa e tal, ele fica meio... Aí assim, aparece naquela série que eu perguntei para você no começo, que eles sugerem que o Freud teve um caso com a Lu Salomé. Mas é naquela série, então não dá para levar a sério. Eu, honestamente, eu escarafunchei isso até onde podia, vi vídeos, li, tal. A resposta que eu encontro é: não existem provas suficientes e Freud nem tinha interesse em sexo do jeito que se esperava dele. Então, é a conclusão que eu chego. Obrigado, Marici. Eu que agradeço, Sandra. Vamos fechar com a Adriana. Vamos lá, Adriana? Oi, Sandro, tudo bem? Então, não, queria só dizer, você falou, a Adriana levantou a mão, eu estava apertando aqui o parabéns aí pro pessoal, e acho que saiu aí. Não, entendi, mas assim, gente, aqui é um espaço para a gente debater, não tem sujeito suposto saber, a gente está debatendo ideias e a gente está melhorando isso. E dá orgulho estar nesse espaço junto com vocês, falando da forma que a gente está falando, tá? Todas as contribuições são importantíssimas, tudo que a gente está falando aqui é fundamental, e assim, a jornada é contínua e a gente está junto nela. Então, se vocês precisarem de alguma coisa de mim, precisarem de alguma coisa da IPC, a gente está à disposição. Obrigado por estarem aqui hoje, em breve tem outra votação e... Oi! Deixa eu só interromper, só um pouquinho, só para terminar mesmo. Alguém falou aqui agora há pouco da cena do rompimento deles e tal, e que ele acabou se aproveitando ali meio para fazer uma vingancinha e trouxe a Sabine para o lado dele. Tem uma cena a qual o Freud tem um retrato dele, de Jung. E eu acho que é tão importante essa figura para ele, que ele tem um retrato do cara na sala dele. Belo ponto. E aí, o que ele faz com esse cara? Ele pega esse retrato e ele tem uma caixinha exclusiva com as cartas de Jung. Ele simplesmente, primeiro é que ele põe o retrato sobre o peito, tipo, lamento, sei lá, vou sentir saudade, qualquer coisa do tipo, e aí ele guarda aquilo. Então, ele recalca e ele reprime aquela frustração. Belo ponto, acho fundamental. Desculpa, Juliana. Não, eu que peço desculpa. A minha pergunta é o seguinte, bom, Freud era seu próprio analista, né? Acho que não tinha um outro cara que pudesse. Ele não se deixou ser analisado. Então, você acha que nesse ponto, ao invés dele meio que fazer com essa vingancinha, ele fez essa sublimação para Sabine? Não sei necessariamente, acho que tem tantos elementos ali envolvidos, acho que a cena que você trouxe, ela é emblemática. Para mim, aquilo remonta muito mais à perda de um filho, por exemplo, porque Freud tinha uma frustração dos filhos não se interessarem, a não ser a Ana, e acho que uma outra menina, os garotos do sexo masculino não se interessaram pela psicanálise, se eu não me engano. Então ele tinha uma certa frustração dessa continuidade, porque ele já sabia que ia ser lembrado, mas como ele seria lembrado é uma coisa que permeia todo o nosso discurso, como é que a gente vai lidar com a nossa finitude. E ali, quando ele faz isso, para mim foi muito mais a perda de um filho do que efetivamente uma vingança, alguma coisa. Ele pode até, meio de forma subjetiva, ter pensado assim, o Jung mentiu para mim, então eu vou trazer essa mulher aqui para ouvir direito o que ela tem para falar. Independente disso, houve benefícios de ambas as partes nesse processo, né? Então, não sei, pode ser muitos elementos dentro desse debate. Tá certo, para não ir embora com essa dúvida. Não, tudo bem. Obrigado, Juliana. Adriana, você quer falar alguma coisa final? Eu estou pensando se eu vou deixar o Oscar ou a Sandra, porque tem que ser rapidinho. Adriana? Não, só para finalizar o que eu ia dizer, queria dizer que eu gostei muito de todas as percepções, foi ótima essa aula. Obrigada, Sandro, por todo o conhecimento aí passado para nós.
Gostei muito mesmo, é muito enriquecedor estar aqui com todos vocês. Eu também tenho muito orgulho de estar aqui, fazer parte do pessoal aqui da EPC. Obrigada, Sandro, boa noite. Vamos embora, tamo junto. Boa noite a Adriana. todos. Oscar, é rápido? Senão o Fabrício vai me matar. É rapidinho, rapidinho. Vamos lá. Complementando o que a Juliana disse, porque assim, na época, existia muito da questão do pai e do espelho espiritual. O pai e o filho espiritual. Como Blauer foi o pai espiritual de Freud no filme Além da Alma, o Jung era filho espiritual de Freud em Um Método Perigoso. Por isso que ele tinha esse carinho tão grande por Jung, porque ele se considerou traído por Jung. Interessante visão, bom ponto. Talvez tenha sido alguma coisa parecida com isso. Vamos refletir sobre, mas não tinha nem feito essa relação com o Brawler. Legal. Obrigado, Oscar. Sandra, vamos lá, vai. Para fechar. Tá fechado? Não, para fechar. Ah, tá, para fechar. Ah, tá. Tá. Boa noite, pessoal. Só para finalizar também, como todo mundo já pontuou, só na fala da Juliana, acrescentar uma coisinha também, assim, sobre percepções minhas, tá, pessoal? Eu fui de uma outra turma, estou entrando agora, eu era da T16 e meu percurso parou um pouquinho e eu vim para cá agora. Mas sobre essa questão, no caso, como na época, né, Sandra, a psicanálise estava em formação, toda aquela estrutura ainda de como iria vir a ser a psicanálise que nós temos hoje, eu acredito que dentro daquelas trocas de cartas de Charcot, de Brouwer, automaticamente, quando ele fazia aqueles desabafos dessas cartas e passava as percepções, os estudos dele, eu acho que automaticamente a psicanálise já era feita ali, ele era analisável sim, porque ele tinha, de certa forma, um retorno sobre essas pontuações desses cientistas de época, né, desse pessoal que já estudava na época com a mesma linha de pensamento do Freud. Não era o ideal, lógico, mas sobre a associação livre, né, que é o que a psicanálise tem hoje, né, que a gente tem hoje, que Freud vê a fixar realmente isso, não fixar, mas pontuar como associação livre o início disso, igual a mulher, deixa eu falar, e ele percebeu tudo isso como você colocou, então eu acredito que sim, que de certa forma era uma situação assim, dele foi sim analisado sim, porque ele não poderia chegar a essa situação maravilhosa hoje que é a psicanálise sem essa questão. É só isso e obrigado a todo mundo, obrigado por vocês, a primeira vez aqui com vocês, mas o acolhimento perfeito, gostei demais e gosto muito de você. Muito obrigado. Boa noite, Tamo obrigada, junto. Sandro. Vamos Tchau, lá, tchau. boa segunda-feira, boa semana, bom feriado. Obrigada. Nos vemos na jornada. Boa Para noite. você também. Boa noite, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite, Tchau. Sandro. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Sandro, por favor, se tu tá me escutando,